Você já confiou tanto em alguém a ponto de nem cogitar questionar? Confiou quando disseram que era errado doar um órgão, que aquilo podia custar sua vida eterna. Você obedeceu, porque acreditava. Mas então, anos depois, tudo mudou. Sem alarde, sem desculpas. De repente, já não era mais pecado. Era uma escolha pessoal. E quem morreu por seguir a regra antiga, morreu crendo que estava fazendo a vontade de Deus. Mas era mesmo. As regras mudam. As doutrinas giram. O que era condenado ontem, hoje é aceitável. E o que era neutro, vira pecado num piscar de olhos. Barba era coisa de rebelde. Agora, pode, dependendo da boa vontade do ancião. Calça comprida? Em mulher, um escândalo anos atrás. Hoje, pode ser tolerado, se ninguém reclamar. Transfusão de sangue? Já foi motivo de expulsão. Agora, depende da fração. E a explicação para tudo isso? Simples. A luz brilha cada dia mais e mais. Eles dizem que estão entendendo melhor a vontade de Deus com o tempo. Mas tem algo que ninguém te contou. Essas decisões, essas mudanças, não vêm de revelações divinas. Vêm de reuniões fechadas. Homens, atrás de portas trancadas, decidindo o que você pode ou não pode fazer. Rindo, corrigindo uns aos outros, ajustando os limites da sua consciência como se fosse um rascunho num bloco de notas. Enquanto você ora com sinceridade, eles decidem com estratégia. Aliás, se esse tipo de conteúdo te faz pensar, se te ajuda a ver o que está por trás do que dizem ser fé, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque o que vem a seguir vai te fazer olhar de novo para tudo o que você acreditava. Este vídeo vai te mostrar o que acontece quando uma fé baseada em obediência cega é controlada por um pequeno grupo que se acha autorizado a mudar até o que Deus já teria dito. E no final, a pergunta que fica: eles realmente acreditam em tudo o que te dizem? Ou será que estão rindo da sua fé nos bastidores? Para entender como uma organização pode mudar suas regras mais sagradas sem desmoronar, precisamos primeiro dissecar sua ferramenta teológica mais engenhosa e poderosa, a doutrina da nova luz. Baseada em uma interpretação particular de Provérbios 4:18, que diz que a vereda dos justos é como a luz clara que clareia mais e mais até o dia estar firmemente estabelecido, a liderança reivindica um mandato divino para a mudança. Esta doutrina é um golpe de mestre do controle organizacional. Ela permite que a liderança esteja perpetuamente errada sem nunca ter que admitir um erro. Cada mudança, cada contradição, cada profecia falha não é uma evidência de falibilidade humana, mas sim uma prova da orientação progressiva de Jeová. O erro de ontem é reenquadrado como um passo necessário na jornada em direção à luz mais brilhante de hoje. Vamos analisar a Escritura em seu contexto. Provérbios é um livro de sabedoria poética, e o capítulo 4 é um conselho de um pai para um filho sobre seguir o caminho da sabedoria e da retidão em sua vida pessoal. Não há absolutamente nada no texto que sugira que ele seja uma profecia sobre uma organização religiosa do século XX, recebendo revelações doutrinárias progressivas de Deus. A aplicação que a Torre de Vigia faz deste versículo é uma apropriação indevida, uma distorção que serve a um propósito puramente institucional. Ela cria uma apólice de seguro contra qualquer erro passado, presente ou futuro. O corpo governante pode mudar de ideia a qualquer momento, e a culpa pela compreensão antiga e errada é sutilmente transferida para o próprio Deus que supostamente não havia revelado a verdade completa ainda. O efeito psicológico disso sobre os membros é profundo. Eles são condicionados a aceitar a instabilidade doutrinária como uma virtude. Em vez de gerar desconfiança, a mudança gera entusiasmo pela nova verdade. O pensamento crítico é desativado, pois qualquer contradição aparente é simplesmente um sinal de que a luz ainda não está em seu brilho máximo. Essa doutrina cria uma dependência total da liderança. Um membro comum não pode confiar na Bíblia por si só, nem em seu próprio entendimento, pois a verdade de hoje pode ser a velha luz de amanhã.
Ele precisa estar constantemente conectado à organização para receber as últimas atualizações da vontade de Deus, como se a salvação dependesse de ter a versão mais recente do software espiritual. Portanto, a nova luz não é um conceito de iluminação, mas de controle. É a justificativa teológica que permite que um grupo de homens mantenha o poder absoluto, mesmo quando sua trajetória está repleta de erros e contradições. É a permissão que eles deram a si mesmos para mudar de ideia e chamar isso de vontade de Deus. Com este mecanismo em mente, vamos analisar agora os casos específicos mencionados na introdução para ver como essa ferramenta é aplicada na prática, muitas vezes com consequências de vida ou morte para os fiéis. Poucos exemplos expõem a natureza perigosa da nova luz de forma tão crua quanto as posições históricas da torre de vigia sobre procedimentos médicos. Por um período significativo, a organização ensinava que os transplantes de órgãos eram, na verdade, uma forma de canibalismo e, portanto, inaceitáveis para um cristão. Esta não era uma sugestão, mas uma regra doutrinária. Em suas publicações, como a revista A Sentinela de 15 de novembro de 1967, eles argumentavam que receber o órgão de outra pessoa era, em essência, se alimentar da carne dela, uma violação da lei de Deus. A consequência para quem desobedecesse e aceitasse um transplante para salvar a vida era a desassociação. Imagine o dilema de uma testemunha de Jeová naquela época, enfrentando uma falência renal ou cardíaca. A escolha que a organização lhes impunha era entre a morte física, em lealdade à doutrina, ou a morte social e espiritual, através da desassociação, por aceitar um tratamento médico padrão. Inúmeras pessoas, por confiarem na luz da época, escolheram a primeira opção e morreram. Então, em 1980, sem alarde, a luz mudou. A organização publicou um pequeno esclarecimento afirmando que a decisão de aceitar um transplante de órgão era, afinal, uma questão de consciência pessoal. O que era um pecado digno de expulsão tornou-se da noite para o dia uma escolha neutra. Não houve pedido de apologia, não houve reconhecimento do dano causado, não havia nenhuma menção às famílias que perderam entes queridos por seguir a regra antiga. A velha luz foi simplesmente descartada e as vidas perdidas se tornaram uma nota de rodapé inconveniente na história da verdade progressiva. Um padrão semelhante ocorreu com as vacinas. Houve um tempo em que as publicações da Torre de Vigia condenavam a vacinação, considerando-a uma violação da lei de Deus. Essa posição também foi, mais tarde, revertida silenciosamente, sendo hoje considerado uma decisão pessoal. Esses casos vão além da hipocrisia. Eles revelam um descaso chocante pela vida humana. A liderança impõe regras de vida ou morte baseadas em interpretações bíblicas questionáveis, e quando essas regras se tornam insustentáveis ou embaraçosas, eles simplesmente as mudam, deixando um rastro de vítimas em nome de uma luz que nunca foi divina. Para as famílias que enterraram seus entes queridos, a resposta é um doloroso e evidente não. Nenhum ensinamento é mais emblemático e controverso para as testemunhas de Jeová do que a proibição absoluta de transfusões de sangue. Baseada em uma interpretação literal de escrituras que proíbem comer sangue, a organização transformou essa doutrina em sua marca registrada de lealdade e martírio. Por décadas, a regra era absoluta. Aceitar uma transfusão de sangue total, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas ou plasma, era um pecado gravíssimo, resultando em desassociação automática. Milhares de seguidores, incluindo crianças, morreram por aderir a essa regra, acreditando que estavam obedecendo a um mandamento direto de Deus. No entanto, com o avanço da medicina, a questão tornou-se mais complexa. A ciência aprendeu a decompor o sangue em dezenas de componentes menores, as chamadas frações sanguíneas, como albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação. Isso colocou a organização em uma sinuca de bico teológica e de relações públicas. Como eles poderiam manter sua proibição rígida diante de tratamentos que usavam apenas uma pequena parte do sangue? A resposta, mais uma vez, foi uma nova luz, que introduziu uma lógica teologicamente absurda. A nova doutrina, desenvolvida ao longo do tempo, estabeleceu que, embora os 4 componentes principais do sangue continuassem proibidos, a aceitação das inúmeras frações menores derivados desses componentes era agora uma questão de consciência pessoal. Vamos analisar a incoerência dessa posição. É como proibir uma pessoa de comer um bolo, mas permitir que ela coma a farinha, os ovos, o açúcar e o fermento separadamente.
Se o todo é proibido por Deus, como suas partes constituintes podem ser permitidas? Não há nenhuma base bíblica para essa distinção entre componentes principais e menores. É uma regra inventada, uma tentativa de parecer mais razoável para a comunidade médica e de aliviar a pressão sobre os membros sem abandonar a doutrina central que os define. Essa nova luz criou um sistema de regras bizantino e confuso. O membro precisa carregar um cartão detalhando quais das dezenas de frações sua consciência, treinada pela Bíblia, lhe permite ou não aceitar. Uma decisão para a qual a própria organização não oferece nenhuma orientação clara, deixando o fiel em um estado de ansiedade e incerteza. E mais uma vez, a questão trágica permanece. E aqueles que morreram antes dessa nova luz? E as pessoas que recusaram um tratamento com albumina ou fatores de coagulação nos anos 70 ou 80, porque na época isso era considerado uma violação da lei de Deus e que hoje seria uma questão de consciência? A história da doutrina do sangue e de suas frações é talvez o exemplo mais claro de como a liderança brinca com a vida dos seus seguidores. Eles criam regras de vida ou morte baseadas em lógica questionável e as alteram conforme a conveniência, deixando seus seguidores arcarem com as consequências fatais de sua verdade descartável. Se os exemplos de sangue e transplantes mostram o custo trágico das mudanças doutrinárias, os exemplos sobre barba e o uso de calças por mulheres expõem a natureza banal e arbitrária do controle exercido pelo corpo governante. Esses casos revelam que o objetivo, muitas vezes, não é a fidelidade bíblica, mas sim a conformidade e a uniformidade cultural. Por mais de 50 anos, a barba, para homens, era um tabu absoluto dentro da organização. Embora nunca tenha sido uma regra oficial passível de desassociação, na prática era uma proibição rigorosa. Um irmão de barba jamais seria nomeado ancião ou servo ministerial. Ele não poderia subir à tribuna para fazer discursos. Ele era visto como espiritualmente fraco, rebelde ou influenciado pelo mundo hippie. Não há nenhum versículo na Bíblia que proíba um homem cristão de usar barba. Pelo contrário, Jesus e seus apóstolos, como homens judeus do primeiro século, muito provavelmente usavam barba. A proibição era uma regra puramente cultural, nascida do conservadorismo corporativo americano dos anos 50 e 60, e foi imposta ao rebanho global como um padrão de santidade. Então, no final de 2023, em uma atualização de vídeo do corpo governante, a luz mudou. De repente, a barba não era mais um problema, tornou-se uma questão de consciência. A razão dada foi superficial, mas a mudança foi sísmica. Homens que foram marginalizados por décadas por causa dos seus pelos faciais agora estavam livres. A banalidade dessa mudança expõe a natureza arbitrária do poder da liderança. Por meio século, a espiritualidade de um homem podia ser julgada pela sua aparência, com base em uma preferência cultural de um grupo de líderes em Nova York. E com uma decisão de 10 minutos em uma reunião, toda essa estrutura de julgamento foi desfeita. O mesmo padrão se aplica ao uso de calças compridas por mulheres. Por décadas, era impensável que uma mulher participasse da pregação ou fosse a uma reunião usando calças. Era considerado desrespeitoso, mundano e uma violação da modéstia cristã. Recentemente, essa regra também foi relaxada. A nova luz revelou que, afinal, usar calças em contextos teocráticos é aceitável dependendo da cultura local. Mais uma vez, uma norma cultural conservadora que causou constrangimento e julgamento para inúmeras mulheres foi descartada quando se tornou socialmente insustentável. Esses exemplos, embora pareçam triviais em comparação com a questão do sangue, são talvez ainda mais reveladores. Eles mostram que o corpo governante se sente no direito de legislar sobre os aspectos mais íntimos e pessoais da vida de seus seguidores, transformando suas próprias preferências culturais em mandamentos divinos, apenas para descartá-los casualmente décadas depois. Isso trivializa o próprio conceito de vontade de Deus, transformando-o em um conjunto de regras de vestimenta e aparência que mudam com a moda, em vez de princípios eternos. O processo de tomada de decisão do corpo governante não é uma experiência mística de revelação divina. Não há visões, não há vozes do céu. A realidade, como descrita em livros como Crise de Consciência, escrito por Raymond Franz, um ex-membro do próprio corpo governante, é de um conselho de administração corporativo. As reuniões são realizadas regularmente, com uma agenda, propostas e debates.
Os membros apresentam suas interpretações de escrituras ou suas opiniões sobre questões políticas. Eles discutem, formam facções e as decisões frequentemente são tomadas por uma votação majoritária. Uma nova luz pode ser, na verdade, o resultado de uma votação de 6-4. Muitas das mudanças não são iniciadas por um novo entendimento profundo de um texto grego, mas sim por fatores pragmáticos. Uma mudança de doutrina pode ser desencadeada por uma crise de relações públicas, por uma ameaça de processo judicial que os força a reavaliar uma política ou simplesmente pela mudança na composição do próprio corpo governante, com novos membros trazendo novas opiniões. Eles discutem sobre o que é melhor para a organização, como proteger a marca e como manter a unidade e controle sobre o rebanho global. A linguagem é da gestão institucional, não da revelação profética. Essa realidade mundana e política contrasta violentamente com a imagem que é projetada para os seguidores através do JW Broadcasting. Nos vídeos, os membros do corpo governante são retratados como avós bondosos e humildes, transmitindo com calma a sabedoria de Jeová. Eles nunca mostram os debates acalorados, as divergências, as votações apertadas. A organização cria uma fachada de unidade e certeza divina, enquanto a realidade por trás das portas fechadas é de homens falíveis lutando com problemas complexos e tomando decisões estratégicas. O membro comum ora com sinceridade, pedindo a orientação de Jeová para a sua vida, acreditando que a mesma orientação está sendo dada de forma pura à liderança. Mas a realidade é que enquanto o membro ora, os líderes estão negociando, votando e planejando. A fé do seguidor é baseada em uma imagem idealizada que não corresponde ao processo humano, político e, por vezes, caótico, da onde as verdades que governam a sua vida realmente se originam. A consequência mais profunda desse sistema de verdade descartável é a transferência do objeto da fé. Um membro sincero que se junta às testemunhas de Jeová acredita que está colocando sua fé em Deus e na Bíblia. No entanto, o sistema sutilmente o condiciona a colocar sua fé, na verdade, na organização e em seu corpo governante. Antes de continuar, quero agradecer sinceramente a Silvia Mendes e a Odair Sampaio pelo apoio ao canal. É graças a contribuições como a de vocês que esses vídeos continuam chegando até aqui. Se você acredita na importância desse conteúdo e quer que ele continue com regularidade, considere fazer uma doação através do QR Code na tela ou pelo link no comentário fixado. Você pode deixar uma mensagem ou pergunta junto à contribuição, e eu farei questão de agradecê-lo no próximo vídeo. O seu apoio é essencial para que eu consiga manter a frequência e a profundidade que esse trabalho exige. Vamos analisar o processo. Uma pessoa estuda a Bíblia e se convence de um conjunto de doutrinas. Anos depois, a organização muda radicalmente uma dessas doutrinas. Neste ponto, a pessoa tem uma escolha: permanecer leal à sua compreensão original da Bíblia ou permanecer leal à organização, que agora ensina algo diferente. O sistema é projetado para forçar a segunda opção. Questionar a nova luz é um ato de orgulho, de deslealdade, de falta de confiança no canal de Jeová. O membro aprende que sua própria capacidade de entender a Bíblia é falha e que a segurança reside em simplesmente aceitar o que a liderança diz, independentemente das contradições. Portanto, a fé da pessoa deixa de ser na consistência da palavra de Deus e passa a ser na autoridade da organização para interpretá-la e mudá-la. A verdade não é mais um princípio eterno, mas uma diretriz corporativa em constante atualização. Este é o maior e mais sutil isca e troca da torre de vigia. Você entra pensando que vai seguir a Bíblia, mas, para permanecer, você precisa aprender a seguir um grupo de homens. Sua fé é transferida de um texto sagrado para uma instituição humana. É por isso que as conversas com testemunhas de Jeová devotas podem ser tão frustrantes. Seus argumentos não se baseiam em uma exegese independente, mas na repetição do que a última edição de A Sentinela disse. A autoridade final não é o que a Bíblia diz, mas sim o que o escravo fiel nos ensina que a Bíblia diz. Essa fé na instituição é o que permite que um membro aceite que barbas eram erradas e agora são certas, que transplantes eram canibalismo e agora são aceitáveis,
que a geração de 1914 não passaria e, bem, passou. Mas agora é uma geração sobreposta. O membro leal não vê isso como contradição. Ele vê como uma prova de sua própria humildade e submissão à ordem teocrática. Ele se orgulha de sua capacidade de se ajustar à nova luz, vendo isso como uma marca de sua espiritualidade. No fim, a organização consegue o que quer. Não os seguidores de Cristo, mas seguidores da torre de vigia. Não estudantes da Bíblia, mas consumidores de suas publicações. É uma fé em homens, disfarçada de fé em Deus. E isso nos leva de volta à pergunta final e perturbadora levantada na nossa introdução. Eles realmente acreditam em tudo o que te dizem? Ou será que de alguma forma estão rindo da sua fé nos bastidores? Responder a essa pergunta é entrar no campo da especulação sobre a motivação interna de outros, o que é sempre complexo. Podemos considerar duas possibilidades igualmente inquietantes. A primeira possibilidade é a do cinismo puro. Seria a de que a liderança, ou pelo menos um círculo interno, está plenamente ciente das contradições e da natureza humana de suas decisões. Que eles sabem que a nova luz é uma ferramenta de controle e que as regras são pragmáticas, mas mantêm a fachada de direção divina para preservar seu poder, seu status e o império que lideram. Nesse cenário, eles estariam de fato rindo da fé cega de milhões. A segunda possibilidade é talvez ainda mais trágica. É a de que eles mesmos são vítimas de seu próprio sistema. Que eles estão tão imersos na bolha ideológica de Warwick, tão cercados por bajuladores, tão convistos de sua própria unção divina, que eles genuinamente acreditam que suas decisões estratégicas, suas votações em comitês e suas mudanças de política são, de fato, a vontade de Jeová se manifestando. Neste cenário, eles não estariam rindo cinicamente, mas estariam sinceramente auto-enganados. A arrogância não viria da malícia, mas de uma certeza absoluta em sua própria retidão. Uma incapacidade de distinguir entre suas próprias opiniões e a voz de Deus. Para o seguidor na base, o resultado final é exatamente o mesmo. Seja por cinismo ou por auto-engano, o efeito é uma fé construída sobre um terreno de areia movediça. Uma fé onde a vontade de Deus está sujeita à revisão e ao voto de um comitê. Onde a salvação de uma pessoa pode depender de qual edição de A Sentinela ela está lendo. O que este documentário buscou mostrar é que, independentemente da motivação da liderança, o sistema que eles criaram é inerentemente instável e exige a suspensão do pensamento crítico. Ele exige que você confie mais em homens do que em sua própria consciência e na consistência da palavra que você diz reverenciar. O convite final, portanto, é para a autonomia. É um chamado para recuperar sua própria consciência das mãos de qualquer organização que reivindique o direito de mudar a mente de Deus. É um chamado para acreditar que a verdade, se for realmente a verdade, não precisa ser constantemente corrigida, atualizada e remendada. A pergunta não é apenas se eles acreditam. A pergunta mais importante é, depois de ver como as regras são feitas, você ainda vai acreditar?